O Twitter, a partir de agora, passa a ter um novo acionista majoritário. Trata-se de Elon Musk. O bilionário sul-africano comprou 9,2% da empresa e agora passa a ser figura central na rede social. Para quem não sabe, Musk é CEO da empresa de veículos elétricos Tesla e também da SpaceX, uma fabricante de sistemas aeroespaciais focada principalmente em voos particulares ao espaço. É isso mesmo que você ouviu, voos particulares ao espaço. Com uma fortuna avaliada em 263 bilhões de dólares, as projeções apontam que Musk se torne o primeiro trilionário do mundo. No Twitter, o empresário é um fenômeno. São mais de 80 milhões de seguidores que acompanham suas postagens dia após dia. O novo cenário põe em jogo o futuro da plataforma. Defensor da liberdade de expressão, Musk é dono de diversas postagens polêmicas na rede, algo que vai de desencontro aos princípios do próprio Twitter. Para traçar projeções do futuro da empresa e qual o peso da entrada de Musk, o Direto ao Ponto conversou com Thiago Mendes, professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Fevale. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Professor Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade para atender ao Direto ao Ponto. É um prazer estar falando com o senhor. Boa tarde, bom dia, olá, tudo bem? Eu sou Thiago Mendes, sou professor da Universidade Fevale e vim dar uma ajuda aí para vocês, para a gente trocar uma ideia a respeito do tema de hoje. Bom, professor, a primeira pergunta que eu lhe faço, antes da gente entrar no cerne da questão da nossa entrevista, nós estamos no meio da compra do Twitter pelo Elon Musk. O senhor poderia explicar para o nosso ouvinte quem é o Elon Musk, que na verdade é um dos homens mais ricos do mundo, se não o cara mais rico do mundo. O senhor poderia explicar para nós, por favor? Claro, bom, o Elon Musk ele é um sujeito que tem uma carreira na área de tecnologia, né? Ele é um dos primeiros trilionários do mundo, né? Dos maiores fortunas aí, junto ao lado do Jeff Bezos, que é o equivalente dele, proprietário da Amazon. O Elon Musk começou a ganhar notoriedade no mundo quando fundou a Tesla, que é a montadora de automóveis elétricos, ou a primeira montadora de automóveis exclusivamente elétrico que obteve um relativo sucesso no mercado mundial, né? Eles têm hoje uma produção em larga escala, uma produção que hoje a gente pode dizer que passa do experimental e vai para o modelo padrão de comercialização. Ele acabou fazendo muito dinheiro com o Tesla e investiu em uma série de outras questões envolvendo tecnologia, inclusive na corrida espacial. Ele é o proprietário da SpaceX, que é a empresa que está ajudando a NASA a fazer, a partir do novo modelo de negócio da corrida espacial, está ajudando a NASA na corrida para Marte e na presença na Lua também. Bom, semana passada ainda, professor, o próprio Elon, inclusive, ele divulgou a compra de 9,2% das ações do Twitter, da rede social Twitter. O que representa isso, analisando o cenário não só da empresa, mas um cenário global, da Bolsa de Valores e tudo mais? O que representa essa compra de 9,2% das ações do Twitter pelo Elon, ele que agora se torna sócio majoritário da empresa, né? Então, né, o capital aberto do Twitter ele é muito fragmentado, né, e, consequentemente, 9,1%, que é o que ele tem, é o suficiente para ele assumir o controle acionário do Twitter. No que tange política, perspectiva, esse tipo de coisa, o Elon Musk passa, então, a botar a própria filosofia, e ele é um sujeito que milita muito pela liberdade de expressão. O mais engraçado é que ele sofre uma série de ataques na própria plataforma, né, a respeito das postagens que ele costuma, das publicações que ele costuma fazer, e a tendência é que isso continue, né? Eu acho que a parte mais interessante a respeito disso é que ele vem em uma contenda de narrativa com o presidente da Roscosmos, né? O chefe da Roscosmos lá,
o Rogozin, né? E os dois vêm trocando farpas no Twitter há algum tempo. E existe uma chance dele tentar controlar a narrativa a partir de agora, por causa do controle acionário do Twitter, para tirar do Rogozin a capacidade de reagir à narrativa que o Rogozin tenta criar a respeito da invasão da Rússia na Ucrânia, né? Isso é o que mais aparece. O senhor poderia explicar rapidamente sobre quem é Rogozin, professor? Vamos lá. O Rogozin ele é o líder da Roscosmos, o diretor-geral da Agência Espacial Russa. Desde o início do conflito na Ucrânia, o Rogozin vem sistematicamente falando sobre coisas e colocando em tom de ameaça uma série de comentários envolvendo a presença espacial no mundo todo, porque até a invasão da Ucrânia, diversos países estavam trabalhando integrado, inclusive na Estação Espacial Internacional, aquela coisa toda. Então o Rogozin ameaça derrubar a Estação Espacial Internacional nos Estados Unidos, porque de certa forma o controle da operação da estação está mais na Rússia, aparentemente. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, tá? Mas está mais na Rússia do que em outros países. O Rogozin comentou que não vai mais lançar os foguetes e as coisas, e os satélites e as questões envolvendo os outros países. E o Elon Musk tem se mostrado como contraponto a isso. Tu não vai lançar? Então deixa que eu lanço, não tem problema. Né? Ele tem feito essa guerra narrativa. Ele comprou a guerra. Né? E essa guerra tem acontecido basicamente no Twitter, que é onde a gente vê a plataforma da discussão hoje no mundo todo, né? Onde se discute, se troca ideia e também é onde se cancela. Né? Então, ao comprar o Twitter, o Elon Musk meio que tem a opção de controlar essa narrativa. E isso torna as coisas um tanto quanto interessantes em matéria de discussão, de geopolítica, de uma série de coisas aí que a gente pode observar. Até nesse ponto, professor, o próprio Musk disse que com a compra das ações do Twitter, ele poderia fazer parte do conselho de administração da empresa, né? Mas agora, nós estamos gravando esse podcast numa segunda-feira agora, né? Ele mesmo já colocou que ele não vai fazer parte do conselho de administração do Twitter. O que explica essa estratégia, se nós estamos comentando aqui que ele acaba de ser o principal acionista do Twitter, que é uma ferramenta, como o senhor colocaste, de discussão, de debates, né, do mundo atual, mas se ele não vai participar do conselho de administração, que estratégia é esse que ele provavelmente deve estar pensando com a compra do Twitter, mas não participando do conselho de administração? Como é que isso funciona? Não, evidentemente que a compra do Twitter manda uma mensagem, né? Ele dizendo, não vou participar do conselho de administração, ele está carregando, de certa forma, a bandeira que ele sempre defendeu, que é a bandeira da liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, ok, é a bandeira da liberdade de expressão, mas o acionista majoritário disso aqui sou eu. Então, mesmo que ele não faça parte do conselho de administração, há, de certa forma, nos bastidores, uma preocupação em atender alguns interesses. É claro que eu estou falando isso em caráter especulativo. Eu não conheço, eu não tenho a informação das conversas de bastidores que aconteceram, né? Não sei o que está acontecendo exatamente nos bastidores, mas fica meio evidente que ele está dando um recado, né? A respeito de como ele é uma presença forte, uma presença importante, uma presença influente dentro da estrutura da empresa. E, por outro lado, também tem o caráter econômico. Ele está lá possivelmente para ganhar dinheiro. E o Twitter é uma plataforma relativamente rentável, né? Então, de certa forma, ele está expandindo para outros lados, sempre com aquele tom controverso dele, né? De sempre. Até para a pessoa que não é muito ligada no dia a dia dele, ele é um cara que gera curiosidade. E eu acho que isso faz parte também da maneira dele se colocar no mundo e talvez da maneira dele de fazer negócio, né? O que ele quer? Né? Esses tempos ele fez uma declaração aí que mexeu com toda a dinâmica de moedas em blockchain. Né? Mexeu com Bitcoin, mexeu com tudo. Né? E ele faz isso. Né? Ele é o sujeito que vai no podcast do Joe Rogan e fuma maconha. Né? Um trilionário na frente de todo mundo. Quer dizer, ele tem essa questão da narrativa controversa por gosto. Né? E aquilo é calculado. Para um sujeito que está beirando $1 trilhão
de dólares de fortuna, dificilmente isso não é calculado. Né? Então, acho que nós vamos ver, e de novo, eu acho, mas eu acho que nós vamos ver no futuro muito próximo algumas coisas muito interessantes aparecendo dessa relação dele com o Twitter e talvez com outras plataformas aí, que ele talvez venha adquirir também. Né? Pensando nesse futuro próximo da plataforma do Twitter, né? Como a gente tem conversado, o Elon Musk sempre foi uma figura muito representativa com as suas alegações, até por causa da liberdade de expressão que ele mesmo carrega nas suas alegações. Ele já teve várias postagens polêmicas no Twitter e tudo mais. Quando ele assumiu, quando ele anunciou a compra das ações do Twitter, muitas pessoas pediram nos Estados Unidos a volta do presidente Donald Trump para que ele tivesse sua conta reativada, não só no Twitter, mas também no Facebook, porque, para quem não se lembra, Donald Trump postou, ainda na época da invasão do Capitólio, um tweet alegando informações, incentivando a invasão do Capitólio, e o Twitter baniu a conta do ex-presidente norte-americano. Mas nesse ponto da liberdade de expressão, se é um ponto que o próprio Elon Musk defende tanto, isso não seria um tanto perigoso, talvez, em plataformas hoje como o Twitter, já que ele mesmo vai ser o maior acionista, essa liberdade de expressão acabar se extrapolando seus limites, por causa que o maior acionista da empresa é um defensor desse tipo de pensamento? Sim, eu concordo contigo. Eu, particularmente, eu sou um legalista nesse sentido. Eu acho que a liberdade de expressão vai até onde está o crime. Tá? No momento em que tu tem crime de injúria, de difamação, de calúnia, a gente tem outra coisa e isso não é liberdade de expressão. Mas o Elon Musk não pensa assim. E o americano, de uma maneira geral, ele não pensa assim. Tá? Se a gente for observar o comportamento da maioria dos produtores de conteúdo que discutem esse tema, o que eles vão dizer, e isso sistematicamente, para quem acompanha podcasts internacionais, alguma coisa, eles vão dizer sistematicamente a mesma coisa. O cara tem que ter o direito de falar. A gente teve o caso recente do Monark a respeito da apologia ao nazismo, que nem foi. Né? O Monark não é nazista, mas, enfim, ele teve uma infelicidade no jeito de falar, e a gente policiou muito aqui. O americano defende o direito dele de dizer aquele absurdo. No padrão, o americano médio, a percepção de liberdade de expressão do americano é essa. Então, se a gente olhar pro Elon Musk com os olhos do brasileiro, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, esse cara vai fazer um absurdo. Pro americano médio, eliminar as políticas de combate a fake news dentro do Twitter não é uma coisa absurda. Mesmo que essas fake news vão induzir as pessoas ao erro, vão, por exemplo, promover a invasão do Capitólio, vão... enfim, né? Vão fazer um monte de coisas para as pessoas não tomarem vacina, ou seja lá o que for. O americano defende o direito das pessoas de dizer isso. Tá? Nós e outros países, principalmente os latinos, não. Né? Isso é perigoso para nós. A gente acredita nisso. Então, evidentemente, se a gente observar como as coisas estão, né, o Elon Musk vai... A probabilidade do Elon Musk dizer, não, olha só, acho que a gente deveria reduzir um pouco mais as barreiras ou eliminar as barreiras de filtragem de conteúdo. Consome conteúdo quem quer. Né? E, particularmente, isso favorece uma outra coisa louca, que é a influência russa sistemática em todo tipo de eleição envolvendo Europa e América do Norte. Porque eles já influenciaram o Brexit, eles já influenciaram a eleição do Trump, e eles vão fazer isso de novo. E o Ocidente não está entendendo que esse é um tipo de guerra que eles ainda não aprenderam a jogar. Porque a guerra de arma, de bomba, de ataque aéreo, de zona de exclusão, isso eles já aprenderam. Né? Agora, essa guerra de informação, os russos estão muito na frente. E eles sabem como manipular isso. Então, particularmente, eu estou vendo um cenário em que, ok, ele vai desbloquear, a menos que ele tenha um plano muito bom com isso. Isso é um risco potencial para países do Ocidente, do Ocidente europeu e da América do Norte. Né? Para nós isso não faz tanta diferença, mas para eles isso vai ser crítico. Então,
há um risco aí, tem pessoas preocupadas com isso, vem se discutindo isso na imprensa. E aí, ele vai liberar tudo? Nós vamos começar a um mar de fake news aparecendo novamente e a gente vai ter a cultura do cancelamento, que é prioritariamente executada no Twitter, vai ganhar força. Como é que a coisa vai acontecer? Para ele é fácil, porque tentarem cancelar o Elon Musk com tudo que ele tem de recurso e de influência, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para as pessoas que dependem da presença na mídia de uma forma respeitosa, organizada, legal, isso vai ser complicado. Se isso acontecer, se esse desenho acontecer, e há uma especulação de que possa acontecer, porque é o perfil dele militar pela liberdade de expressão no modelo americano, que é aquela liberdade completa, né? Se há essa especulação, eu acredito que alguma coisa daí vem. Bom, então, para a última pergunta que eu lhe faço, professor, a gente tratou muito mais do cenário estratégico, do cenário a nível mundial da plataforma do Twitter com a compra do Elon Musk, mas agora, como a gente colocou, ele é, se não o homem mais rico do mundo. Será que toda essa riqueza, todo esse dinheiro que agora vai ser investido, que a gente projeta ser investido no Twitter, pode repercutir em questões estruturais da plataforma mesmo, algumas atualizações, algumas questões de plataforma mesmo, de funções do próprio Twitter e tudo mais? De certa forma, a gente também pode projetar isso com relação à plataforma? Não, ele está pensando seriamente em construir uma nova plataforma, inclusive, né? Não necessariamente para mexer no Twitter, mas para colocar questões onde, por exemplo, propaganda é mínimo. Né? Por quê? Porque a perspectiva dele de resultado está mudando. Né? Evidentemente, ele botou o pé... Isso é uma coisa importante. Ele colocou o pé no segmento de mídia. E, consequentemente, o Twitter vai sofrer impactos de modificação, não só de filosofia, mas de estrutura, de atualização, de modernização. Ao botar o pé na plataforma de mídia, ele também ganha um espaço para mexer e para colocar a visão dele a respeito de como esse universo midiático vai ter que operar. E, consequentemente, é natural que a gente veja mudanças nisso, né? Mudança de estrutura, mudança de infraestrutura. Né? Ele pode, enfim, ele tem alguma liberdade de influenciar isso. Como ele não é presente no conselho de administração, isso não vai ser tão radical, isso vai ser mais... ele vai exercer influência, mas ele não vai exercer comando. Então a gente não vai ver isso tão imediatamente ou uma mudança que é tão crítica assim na cara. Isso vai acontecer, como eu falei, em nível de bastidores. Se ele tivesse assumido uma cadeira no conselho, provavelmente isso seria diferente. Mas conhecendo a figura, ele nem tem tempo para isso. Né? O Elon Musk é um cara preocupado em ir para Marte. Ele tem milhares de questões nesse sentido a resolver. Então, a influência dele vai mexer na plataforma? Vai mexer na plataforma. Vai mexer na filosofia da plataforma? Vai mexer na filosofia da plataforma. Na infraestrutura e na tecnologia da plataforma? Seguramente vai, porque ele é um cara muito ligado nisso, né? Nessas questões tecnológicas. Não fosse isso, ele não está pensando em ir para o espaço. Já foi, mas já está pensando em ir a Marte, colonizar Marte. Existem milhares de questões aí envolvendo isso. Não fosse isso, ele não teria criado uma indústria de carros elétricos, numa época que ninguém fabricava carro elétrico. Né? O cara foi lá e deu um peitaço, descobriu a forma de fazer a bateria se tornar viável. Ele é um cara que puxa inovação. Está no DNA dele isso. Isso vai se refletir na plataforma. Né? A gente talvez veja um Twitter um pouco diferente a médio prazo. A curto prazo eu não acredito que a gente vai ver nenhuma mudança tipo, uau, mudou isso. Não, ele não vai fazer isso. Sobretudo porque ele não quis nem estar no conselho, né? Ele ficou fora disso. Mas a médio e a longo prazo nós vamos ver umas mudanças por aí. Pelo menos é isso que eu acredito desse movimento todo. Professor Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma baita conversa, uma baita entrevista entre nós dois aqui. Queria estar lhe agradecendo e um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, bom trabalho para vocês e até a próxima. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel e a edição de som de Aleph Alencar. Até mais!